Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Vou falar hoje sobre a questão do coronavírus, esse momento da pandemia, quais são as perspectivas astrológicas desse problema se resolver. A bem dizer, nós já entramos num ciclo astrológico que indica o início da resolução dessa pandemia do coronavírus, tá? Eu tenho falado da pandemia em termos astrológicos desde o dia 4 de março de 2020. Eu, inclusive, fiz alguns vídeos, fiz lives e coloquei tudo numa playlist para quem quiser acompanhar. Vocês vão ver que a maioria das coisas que eu falei sobre previsões astrológicas em relação à pandemia do coronavírus estão acontecendo, aconteceram e estão acontecendo do jeito que eu falei. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma atualização das previsões. Mas eu quero, antes de falar das minhas previsões sobre o fim da crise da pandemia do coronavírus, eu quero indicar para vocês agora, nesse momento, um site importante, um canal importante. Eu já indiquei ele antes, mas agora eu vou enfatizar bastante. É um canal importante que trata da visão científica do coronavírus. Esse canal é o canal do professor Vitor Engrácia Valente. Ele é um professor doutor da Unesp de Marília. Então eu vou pedir muito que vocês entrem nesse canal, porque o Vitor Engrácia, né, o doutor Vitor Engrácia, está colocando vídeos, né, acompanhando toda essa questão do coronavírus, das vacinas, das estatísticas, tá, dos gráficos. Ele coloca vídeo praticamente todos os dias. Às vezes, o prazo entre um vídeo e outro é um prazo de horas, não é nem de um dia inteiro. Então, para quem quer fazer um acompanhamento dessa resolução da crise do coronavírus de um ponto de vista bem científico, bem fundamentado, inclusive fundamentado em artigos científicos, entra no canal do Vitor Engrácia, do Dr. Vitor Engrácia, professor da Unesp de Marília. Eu coloquei o link de alguns vídeos que eu escolhi do Dr. Vitor na parte de baixo do meu vídeo, tá? Na descrição, na parte de baixo, eu escolhi 3 vídeos onde ele faz uma estimativa a partir de um método científico, analisando gráficos estatísticos, analisando o comportamento da pandemia. Ele faz uma previsão de quando, né, essa pandemia deve se resolver. E o que eu queria destacar aqui para vocês é que, pelo método científico estatístico que o Dr. Vitor Engrácia usa, a estimativa que ele pensa para o final da pandemia é muito semelhante com o que eu já previ usando dados astrológicos, tá? Então, o que o Dr. Vitor conclui através da ciência e da estatística, eu consigo ver paralelamente através do método astrológico, que não é um método científico. A astrologia é muito mais metafísica do que ciência, tá? Então, pelos dois métodos, pelo método científico do Dr. Vitor e pelo meu método astrológico, espiritualista, esotérico, metafísico, a gente chega à mesma conclusão. Eu não digo exatamente a mesma conclusão, mas são conclusões muito próximas. E aí eu vou destacar isso agora aqui para vocês, tá? Nos vídeos que eu destaquei do Dr. Vitor Engrácia, que, de novo, os links estão na parte de baixo do vídeo, na descrição, ele imagina, né? Não é imagina, ele deduz, em ciência você não imagina, né? Ele deduz que o final da crise deve acontecer em algum ponto do segundo semestre de 2021, mais para o final
para o final de 2021, tá? Final do segundo semestre ou final do ano de 2021. O próprio Vitor Ingrácia entende, tá? Ele argumenta que nós já começamos o processo de resolução da crise do coronavírus, né? Exatamente por conta das vacinas que estão surgindo. E aí ele analisa o comportamento dos gráficos, né, estatísticos da disseminação da pandemia. Ele não usa só como argumento a questão da vacina. Ele fala também de procedimentos preventivos, uso de máscara. Então ele tem toda uma linha de argumentação que faz ele pensar que o final da pandemia deve acontecer perto do final de 2021. Pelo menos no Brasil, é isso que é o esperado, segundo ele. Ele mesmo enfatiza que não vai acontecer a erradicação da doença. Em 2021, é improvável que isso aconteça, porque ele traz uma questão importante que eu também já falei no meu canal, que é a questão das pessoas conseguirem ter o acesso à vacina. São milhões de pessoas que precisam ser vacinadas. Milhões, a bem dizer bilhões, né? Então, até você conseguir vacinar todo mundo, até todo mundo conseguir ter o acesso a essa vacina, vai demorar. É o processo de todo o ano de 2021. E eu falei isso também em meus vídeos aqui no canal, mas seguindo um raciocínio astrológico. Vamos fazer a revisão do raciocínio astrológico. Sigam o meu raciocínio. A pandemia, a bem dizer, ela começou num ciclo de Saturno e Júpiter em Capricórnio. O relógio astrológico, o relógio cósmico da pandemia é Júpiter. O coronavírus, ele é uma pandemia, é uma crise de Saturno, tá? Do ciclo de Saturno em Capricórnio. Mas foi a entrada de Júpiter em Capricórnio que marcou realmente o início da pandemia. Isso é marcado como um relógio. O Júpiter parece até um ponteiro cósmico mesmo. Você pode acompanhar e ver o início da crise e o início, inclusive, da resolução da crise. É só vocês acompanharem meu raciocínio. Júpiter é um planeta benéfico. Mas Júpiter em Capricórnio, ele está em queda. E um planeta, quando ele está em queda, ele funciona de uma maneira maléfica, de uma maneira negativa, negativado, tá? Júpiter em Capricórnio poderia continuar sendo um planeta benéfico, mas enfraquecido. Mas não foi isso que aconteceu. Júpiter em Capricórnio realmente se comportou de maneira maléfica. Talvez, a gente até pode pensar isso, né? Júpiter em Capricórnio tentou amenizar os efeitos do Saturno em Capricórnio, mas não adianta. Saturno em Capricórnio reinou, tá? Saturno em Capricórnio dominou. Então entendam bem o que eu estou querendo dizer aqui. A crise do coronavírus é uma crise de um ciclo de Saturno em Capricórnio. Porém, Júpiter, quando entrou em Capricórnio, por estar em queda, ele atuou de maneira maléfica, ao mesmo tempo se fortalecendo a crise desse Saturno em Capricórnio, tá? E por ser Júpiter um planeta benéfico, ele tentou amenizar um pouco. Mas vamos lembrar que nesse ciclo de Júpiter e Saturno em Capricórnio, nós também tivemos Marte em Capricórnio, Marte exaltado, ou seja, os dois planetas maléficos, Saturno e Marte em Capricórnio, fortalecendo, impulsionando esse problema da crise, esse problema da crise do coronavírus. Tudo bem? Entendido isso, aí a gente vai entender agora o próximo passo dos eventos. Em dezembro agora, Júpiter e Capricórnio entraram em Aquário. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro de 2020. Esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de dezembro de 2020. Nós tivemos a grande conjunção de Júpiter e Saturno
em Aquário no dia 21 de dezembro. Isso já marca um ciclo novo. A bem dizer, a gente já entrou no ano novo, tá? Assim, o ano novo começa no dia 1 de janeiro de 2021, mas astrologicamente nós já entramos num ciclo novo. É como se a gente já tivesse entrado no ano novo. E aí começa toda essa conversa sobre as vacinas, né? Vacinas de vários laboratórios, as pessoas ainda têm muita dúvida se essas vacinas vão funcionar ou não, qual é a perspectiva. Eu não vou entrar nesse debate da eficiência ou não de cada vacina, de cada laboratório, porque isso nem é minha área de especialidade. Para isso, eu estou indicando o canal do Vitor Engrácia. Ele tem inclusive um vídeo ali onde ele analisa cada uma das vacinas de cada laboratório. Procurem lá que vocês vão achar, tá? Mas o fato é que com a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, astrologicamente falando, começou a borbulhar essa perspectiva de solução da crise, né? Júpiter e Saturno funcionam de maneira mais benéfica em Aquário do que em Capricórnio. Saturno em Capricórnio está domiciliado e em Aquário Saturno também está forte, também está domiciliado, mas atua de maneira mais benéfica. Júpiter em Aquário também atua de maneira muito mais benéfica do que Júpiter em Capricórnio. Isso é certeza, tá? Então, Júpiter e Saturno agora estão atuando juntos de maneira benéfica, os dois planetas. E aí a solução começa a ficar visível para todos nós. E a solução é a vacina, são as vacinas num primeiro momento, mas também isso tem que estar acompanhado pelos procedimentos preventivos de uso de máscara, distanciamento social, esse tipo de coisa, tá? Então, o que acontece? Outro detalhe importantíssimo que eu tenho que falar para vocês. O esperado é que Júpiter fique 1 ano em cada signo, 12 meses em cada signo. Isso é o esperado. Saturno fica 2 anos e meio em cada signo. Cada planeta na astrologia, a bem dizer, é um ponteiro cósmico, como se fosse um ponteiro de um relógio. O nosso relógio comum, ele tem o ponteiro das horas e dos minutos, em alguns casos o ponteiro dos segundos, 3 ponteiros no máximo. Em um mapa astral, seja um mapa astral de uma pessoa ou no mapa astral de um país, de uma cidade, de um município, enfim, no mapa astral são 10 planetas. Então, a bem dizer, são 10 ponteiros cósmicos, tá? Pensem em cada planeta, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Sol e Lua são luminares na astrologia, né? Na astronomia, o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite, mas na astrologia, Sol e Lua são luminares e se comportam como planetas. Para quem não conhece muito de astrologia, estou dando essa explicação. Então, todos os planetas e os luminares se comportam como ponteiros de um relógio cósmico, um grande ponteiro de um relógio cósmico. Urano, Netuno e Plutão, eles medem ciclos de muito longo prazo. Saturno vai medir ciclos de 2 anos e meio, enquanto que Júpiter mede ciclos anuais, porque Júpiter fica 1 ano em cada signo. Então, quando eu quero, por exemplo, descrever como vai ser o ano, vamos supor, eu quero descrever como vai ser o ano de 2021. Então, eu tenho que olhar o fato de que Júpiter vai ficar praticamente o ano todo de 2021 em Aquário. Do mesmo jeito, em 2020, nós tivemos um ano de muitos desafios, foi um ano de crise, foi um ano crítico. Eu já apontava isso no ano de 2016, 2017. É só ir nos vídeos da minha playlist de astrologia política, tá? Na verdade, essa playlist de astrologia política é também uma playlist de previsões para assuntos do Brasil, né? Tem mais de 100 vídeos lá. Nos vídeos do ano de 2016, 2017, eu já falava que o ano de 2020 ia ser um ano de crise.
Mas por mais que eu tivesse falado isso, eu não imaginei que a crise seria exatamente uma pandemia, seria, vamos dizer assim, iniciada por uma pandemia, né, trazendo questões aí de saúde, de mortalidade, tudo isso que a gente viveu em 2020. Eu imaginei outras coisas, mas realmente o ano de 2020 foi uma crise, como eu já falava em 2016, como eu já falava em 2017. Foi uma crise gerada pela pandemia, pelo coronavírus, e teve impacto na economia, né? A gente sabe que teve também impactos na economia do Brasil e praticamente do mundo todo, né? Esse impacto negativo na economia, isso é bem um assunto de Saturno em Capricórnio, tá? É bem um assunto de Saturno mesmo, né? Mas com Júpiter em Capricórnio, Júpiter em queda, né, isso fica muito bem marcado, muito bem demarcado. A pandemia é um assunto de Saturno, tá? A pandemia ela é um assunto, pandemias ou epidemias são assuntos astrológicos de Saturno. Bom, então o ano de 2020 foi um ano de Júpiter em Capricórnio. O ano de 2021 vai ser um ano de Júpiter em Aquário. E o ano de 2022 vai ser um ano de Júpiter em Peixes. Esse é o raciocínio, tá? É o raciocínio teórico médio esperado. Júpiter fica um ano em cada signo. E aí é Júpiter quem caracteriza como vai ser cada ano, né? Júpiter fica um ano em cada signo, então é Júpiter que caracteriza como vai ser cada ano. Mas não é tão simples assim. As coisas não são tão simples assim, tá? Isso é uma visão teórica inicial. Quando você vai acompanhar o movimento de Júpiter, aí algumas coisas interessantes começam a aparecer. Júpiter não vai ficar, por exemplo, um ano inteiro em Aquário e não vai ficar um ano inteiro em Peixes. Não vai ficar 12 meses em Aquário e 12 meses em Peixes, tá? Na verdade, o que acontece? Vamos entender, espero que vocês consigam entender a minha linha de raciocínio. Com a entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, começa, né, a solução do coronavírus. A bem dizer, começa essa solução da pandemia do coronavírus. A gente vai ver claramente, né, essa solução se desenhando, se apresentando, as estatísticas melhorando, a pandemia realmente sendo mais controlada e baixando no segundo semestre de 2021, tá? Eu vou fundamentar tudo isso para vocês entenderem. Para mim, astrologicamente falando, a solução definitiva da crise do coronavírus, marquem bem isso, a solução definitiva da crise do coronavírus vai acontecer quando Júpiter entrar em movimento direto no signo de Peixes. Porque em Peixes, Júpiter está domiciliado. Júpiter está forte, Júpiter está poderoso no signo de Peixes. Do mesmo jeito como Júpiter esteve fraco em Capricórnio no ano de 2020, tá? Júpiter vai estar poderoso, Júpiter vai estar forte no signo de Peixes, porque ele está domiciliado. Quando Júpiter passar por Peixes, nós vamos ter o controle definitivo da pandemia do coronavírus. Eu não estou falando que a doença vai ser extinta, tá? Que a doença vai ser erradicada. Eu não consigo falar isso só com base nos dados astrológicos. Isso vai depender, né, de como a solução através de vacinas, medidas preventivas e educativas vai se processar. Se essas medidas forem bem articuladas, é possível sim a erradicação do coronavírus. A gente tem tecnologia, tem recurso, tem condições preventivas e educativas para conseguir resolver e erradicar a doença. Isso é possível, tá? Mas eu não tenho como dizer que com certeza isso vai acontecer. O Vitor Ingrácia já disse que isso não acontece no ano de 2021.
A erradicação da doença. Acontece o controle. Tá? A pandemia vai ser diminuída muito, vai ter uma melhora muito grande, mas não vai erradicar. E eu concordo com ele, os dados astrológicos não me indicam a erradicação da doença em 2021. Se a doença for erradicada, se ela for erradicada, agora eu vou fazer a minha previsão, né? Se a doença for erradicada, vai ser no ano de 2022 e provavelmente vai ser nos meses de outubro e novembro de 2022. Vou justificar a minha previsão agora, me acompanhem. A solução definitiva, vou retomar esse raciocínio. A solução definitiva do coronavírus tem que acontecer quando Júpiter estiver em peixes. Vamos olhar o céu astrológico e vamos ver quando que Júpiter está em peixes. Eu anotei aqui no meu roteirinho. Então, anotem aí. Júpiter vai estar em peixes em maio e junho de 2021. Só que depois Júpiter faz um movimento retrógrado e volta para Aquário. E aí Júpiter entra em peixes de novo entre janeiro e abril de 2021. Janeiro e abril de entre janeiro, fevereiro, março, abril de 2021, de 2022, aliás, desculpa. Então, eu falei errado. Vamos voltar, tá? Vamos voltar. Então, assim, Júpiter entra em peixes em maio e junho de 2021, tá correto, é o que eu tinha falado. Aí Júpiter volta no movimento retrógrado, volta para Aquário, tá? E aí, Júpiter entra de novo em peixes em janeiro de 2022 e transita por peixes até abril de 2022, tá? Aí, quando chega maio de 2022, Júpiter entra em Áries e vai ficar um bom tempo em Áries. Quando chegar outubro e novembro de 2022, Júpiter faz movimento retrógrado e volta de Áries para peixes. Então são 3 momentos, gravem isso, são 3 momentos em que Júpiter vai entrar em peixes. Maio e junho de 2021, de janeiro a abril de 2022 e depois outubro e novembro de 2022. Nessa terceira vez em que Júpiter entra em peixes em outubro e novembro de 2022, gravem bem isso. Nesse momento, existe a chance de nós erradicarmos o coronavírus de vez, acabar com isso, ou simplesmente nós vamos ter um decreto mundial de controle definitivo dessa doença. Ela vai estar reduzida a pequenos focos no planeta Terra. É isso. Júpiter em peixes é isso, tá? Planeta benéfico, domiciliado, poderoso em cima de peixes. Em todos os momentos que Júpiter estiver em peixes, por exemplo, maio e junho de 2021, está muito perto. Então não vai acontecer um controle definitivo e nem a erradicação da doença. Porém, em maio e junho de 2021, provavelmente nós vamos ter um grande avanço no controle da pandemia, do coronavírus. Provavelmente nós vamos ter um avanço bastante significativo. Isso significa, a minha previsão então, é que em maio e junho de 2021, nós vamos ter a notícia de muita gente vacinada. Provavelmente a vacinação vai estar expandindo em massa, nós vamos ter muitas pessoas vacinadas, muitas pessoas imunizadas, e isso vai ser ótimo. Eu posso falar com certeza que vai ser ótimo. É Júpiter em peixes, é Júpiter. Gravem isso, Júpiter, planeta benéfico, o grande benéfico da astrologia, domiciliado, poderoso. Então o que ele vai trazer é coisa boa, ele reflete, ele sinaliza benesses, coisa boa. Então quando chegar maio, junho de 2021, nós já vamos ter muita gente vacinada. Aí Júpiter vai entrar em Áries, tá? Vai entrar numa outra energia, que eu ainda vou estudar o que pode ser previsto com esse Júpiter em Áries.
provavelmente as pessoas vão esquecer um pouco desse assunto, a gente vai estar recebendo muita notícia de muita gente vacinada, a gente já vai ter uma boa noção de quais são as vacinas que realmente funcionam ou não, né? Nós vamos saber, inclusive, por quanto tempo as vacinas vão estar imunizando realmente as pessoas, a gente vai ter maiores estatísticas. O Victor Ingrácia, provavelmente nessa época, vai estar alegre, mostrando os gráficos dele, mostrando redução das contaminações da pandemia. Vai ser legal acompanhar ele. Ele provavelmente já vai estar falando quais são as vacinas mais eficientes, né? Ele vai estar fazendo uma análise provavelmente mais consistente, mais acurada, mais apurada, de quais vacinas realmente funcionam, tá? A gente já vai ter uma boa noção disso. Quando chegar janeiro e abril de 2022, nós vamos ter mais um novo avanço na resolução da crise da pandemia do coronavírus, tá? Janeiro, abril, primeiro semestre de 2022, nós já vamos estar vivendo uma situação onde a maioria das pessoas já estão vacinadas, muita gente vai estar se vacinando, muita gente imunizada, o clima vai ser um clima de mais felicidade até, vai ser um clima de mais harmonia, de felicidade, é Júpiter em peixes, as pessoas vão estar mais otimistas. Tem uma outra coisa que vai acontecer que eu não falei ainda, mas com Júpiter em aquário, Saturno em aquário, depois Júpiter em peixes, nós vamos ter também crescimento econômico, tá? Por incrível que pareça, mas nós vamos ter crescimento econômico, nós vamos ter melhorias econômicas, tá? A astrologia não me mostra exatamente o encadeamento dos fatos que vão levar a esses resultados, a esses efeitos. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer para melhorar a economia no Brasil e no mundo, tá? Júpiter em peixes vai trazer melhoras econômicas no mundo todo. Inclusive Júpiter em aquário já vai trazer isso, Júpiter em peixes vai ampliar isso. Eu não sei qual é o encadeamento de fatos que vai resultar nisso, mas o esperado é que haja, é o esperado. A astrologia, eu venho aqui falar aquilo que é esperado teoricamente, né, pela doutrina astrológica. É esperado que com Júpiter em aquário e mais ainda com Júpiter em peixes, a gente tenha melhoras econômicas. Então a população vai estar mais feliz mesmo, vai estar mais otimista, vai estar melhor, tá? A coletividade vai estar com um bem-estar melhor por conta de uma certa ascensão econômica, vai ter uma melhora econômica, né? Se isso vai se refletir numa melhora financeira individual de cada pessoa é outra questão, tá? Porque às vezes a economia pode crescer, mas as pessoas podem não ter o acesso a esse benefício, tá? Isso já aconteceu. Eu estou falando de coisa que já aconteceu, né? No passado a gente já viveu essa situação da economia crescer, esperar que essa riqueza... Quando a economia de um país cresce, então esse país cria riqueza. Mas isso não quer dizer necessariamente que essa riqueza é dividida para a população, principalmente para a população mais pobre. Não quer dizer isso, né? Mas nós vamos ter um crescimento econômico, talvez isso implique em algum tipo de melhora em relação à questão da inflação ou de consumo. Alguma melhoria vai acontecer, porque as pessoas vão estar melhores. O bem-estar das pessoas vai estar melhor. Tá? As pessoas vão estar consumindo mais, vão estar com poder aquisitivo. É esperado que as pessoas estejam com poder aquisitivo pelo menos um pouco melhor. Tá? Isso é esperado. De novo, não sei qual é o encadeamento de fatos que vai gerar isso, porque quando a gente olha o governo atual é muito difícil, né, ter essa perspectiva, essa visão de que isso possa vir a acontecer. Até acho que o que pode realmente acontecer é que no primeiro semestre de 2021 vai ter melhoras econômicas, mas a gente vai estar correndo atrás do atraso acumulado, então não vai ser muito visível nenhuma melhora. As melhoras começam a ficar mais visíveis
no segundo semestre de 2021 e mais ainda no primeiro semestre de 2022, quando Júpiter já está em Peixes e em movimento direto, tá? Aí Júpiter passa por Áries. Quando chegar outubro e novembro, quando Júpiter faz a sua última entrada no signo de Peixes para dar uma conclusão nesse ciclo todo, é aí que eu espero que ou a gente receba a notícia da extinção da doença do coronavírus, a extinção, essa doença vai ser definitivamente extinta no planeta, ou pelo menos o controle já vai ser tão eficaz que nós vamos ter pequenos focos e assim ninguém nem vai estar mais atento a isso. Assim, é um assunto, é uma crise que passou, né? Passou. Muitos dizem que depois dessa crise, né, com a resolução dessa crise do coronavírus, o mundo vai mudar. Já está mudado e vai continuar mudando, né? O que é mais visível da mudança que aconteceu com essa questão do coronavírus, assim, vamos dizer assim, o que é mais visível de pragmático, de mudança prática, pragmática, é que muitos serviços, trabalhos que antes eram feitos de maneira presencial, passaram a ser feitos à distância, né? Muita coisa que as pessoas achavam que só dava para fazer presencialmente, as pessoas passaram a fazer à distância, gostando ou não gostando, alguns se adaptando com mais facilidade, outros se adaptando com mais dificuldade. Eu vou ser honesto para vocês e vou dizer que eu me adaptei muito bem a uma série de trabalhos que são feitos à distância. Talvez por eu ter esse perfil de já ter um canal, né, de trabalhar bastante com internet, eu trabalho muito com redes sociais, estou o tempo inteiro não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no Instagram. Então, talvez por eu já desenvolver muito trabalho em redes sociais, gravar vídeos à distância, né, disseminar conteúdo em vídeo e texto à distância, então eu me adaptei muito a essa condição. Outras pessoas tiveram dificuldades. Mas isso mostra, né, assim, essa nova organização de trabalhos à distância, de uma certa maneira, quebrou alguns estigmas, algumas cristalizações, né, alguns apegos que as pessoas tinham. Então, agendas foram reformuladas, foram reorganizadas a partir desse acontecimento, né? Talvez, eu sinto que talvez as pessoas possam retroceder, inclusive, né? A partir do momento que a pandemia esteja resolvida, de novo as pessoas pode acontecer das pessoas retrocederem a um pensamento de que o ideal é fazer de novo tudo de maneira presencial, né? Com agendas lotadas e deslocamentos a longas distâncias. Mas não, né? A gente tem, se existe algo de positivo que a pandemia mostrou, é que a gente tem essa forma de reorganizar nossas agendas, nossos compromissos, para oferecer serviços, conteúdos, né? Eventos à distância. Isso foi algo positivo dessa pandemia. Outra coisa que foi positiva, né? É lógico, assim, isso é muito relativo, tá? Positivo de maneira muito relativa, porque foi uma pandemia, aconteceu muitas mortes, né? Para quem acompanhou aqui o meu canal, eu tratei inclusive de implicações espirituais da pandemia, de aspectos muito negativos, muito fortes da pandemia, né? Aspectos esses que ainda não foram resolvidos. Então, assim, foi um evento negativo, é um evento de Saturno em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, é quase consenso isso. Né? Não vou dizer que é consenso porque tem pessoas que têm pensamentos bizarros, mas assim, a maioria das pessoas vão concordar que essa crise foi negativa. Né? Mas mesmo nas piores crises, nas crises mais sombrias, nós temos lições a aprender. Nós temos lições a aprender. Né? Muitos de nós saíram mais fortes dessa pandemia. Né? E eu digo isso até por mim mesmo. Né? Se a gente aguentou
essa pandemia, se a gente aguentou toda essa vivência e nós estamos aqui firmes, fortes, vivos e saudáveis, inevitavelmente a gente sai mais forte de uma crise dessas, né? Algumas pessoas conseguiram ter benefícios nessa crise quando investiram em cursos e estudos, tá? Uma coisa que eu quero falar astrologicamente para vocês é o seguinte: essa crise que a gente enfrentou, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa crise foi uma crise de casa 12. Nos Estados Unidos, foi uma crise de casa 8, tá? Capricórnio, Capricórnio no mapa dos Estados Unidos é a casa 8. No mapa do Brasil é a casa 12. Uma crise de casa 12, ela é ideal para isolamento e para você investir em seus estudos, em seus aprimoramentos. Então, quem investiu no ano de 2020 em cursos à distância, saiu com algumas vantagens do ano. Saiu com mais conhecimento, saiu com mais capacitação, até porque investiu em cursos, né, se envolveu com estudos, também ficou um pouco mais distante da crise, pôde se acalmar, pôde se harmonizar mais, pôde se centrar mais emocionalmente e aguentar melhor essa crise. Ocupou a mente com estudos e aí conseguiu aguentar melhor essa crise que nós vivemos no ano de 2020, tá? A crise não acabou ainda, mas ela caminha agora nesse ciclo de aquário para se resolver. Eu tenho um vídeo aqui com previsões para o ano de 2021, onde eu falo que o ano de 2021 vai ser um ano de Vênus. Isso é a partir de março, 20 de março de 2021. A partir de 20 de março de 2021 em diante, nós entramos num ano de Vênus, que também é um ano da orixá Oxum, né? E aí, Vênus, sendo um planeta benéfico, ele também traz perspectivas mais positivas para o ano de 2021. A bem dizer, o ano de 2021, nas comunidades de Umbanda, tem sido falado que será um ano de Oxalá e Oxum. Então, a perspectiva é de um ano positivo. Alguns centros de Umbanda estão dizendo que o ano de 2021 vai ser um ano de Iemanjá. De qualquer jeito, são orixás de águas, né? São as orixás das águas, Iemanjá e Oxum. Então, são orixás ligadas à harmonia, às emoções, à intuição, tá? O próprio orixá Oxalá é ligado à paz, né? Então, são orixás que vão trazer uma certa compensação de tudo que a gente viveu no ano de 2020, tá? E as simbologias desses orixás casam com a perspectiva astrológica de um ciclo de aquário e de um ano de Vênus. Então, a perspectiva maior é de que o ano de 2021 vai ser melhor e o primeiro semestre de 2022 melhor ainda com Júpiter em Peixes. Ok? Então é isso, eu queria fazer essa atualização de previsões. O vídeo ficou grande, 38 minutos. Eu não vou editar o vídeo, tá? Alguns errinhos que eu possa ter cometido aqui na forma de expressão, eu já peço desculpas, mas eu vou deixar, tá, no vídeo, até para ter para eu poder colocar de maneira mais rápida esse conteúdo no canal, tá? Não pretendo ficar falando muito mais sobre coronavírus ao longo do ano, tá? Por isso mesmo que também eu estou indicando o canal do Vitor Engrácia, porque ele trata desse tema com bastante propriedade e de maneira bastante extensiva. Então não preciso eu ficar falando o tempo inteiro desse assunto aqui no canal. Então, esse vídeo, a bem dizer, é um vídeo de fechamento. Eu só vou voltar a falar desse assunto se realmente acontecer alguma coisa importante, significativa, do ponto de vista astrológico, tá? Então, eu termino esse assunto por aqui.
Não falei só sobre coronavírus, falei um pouquinho sobre a questão da economia do país. Isso eu falei também no vídeo das previsões do ano de 2021, que está aqui no canal, tá? Esses vídeos todos vão para minha playlist de astrologia política e de previsões do Brasil. Vocês acompanhem lá. Tem uma playlist também só sobre o coronavírus no canal, que esse vídeo vai constar, e vocês podem voltar nos vídeos e verem as previsões que eu fiz. Vocês vão ver que a maioria das coisas eu acertei e elas coincidem, inclusive, com as perspectivas, com as estimativas do professor doutor Vitor Engrácia, professor da Unesp. Ok? Então é isso, gente. Termino por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhem o vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço. E tchau, pessoal!